Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a aula sobre a cultura do Brasil republicano, né? É um tópico que é bastante tranquilo, né? Ele se encontra em nosso edital, mas ele é bastante tranquilo, só precisa prestar atenção em algumas coisas, beleza? Quando a gente fala então do Brasil republicano, basicamente nós estamos falando período pós-imperial, né? Até os dias atuais, certo? Mas de fato, quando os examinadores pedem esse título, ele está pedindo principalmente ali o século XX, mais especificamente, né, o início do século XX primordialmente, com foco primordial na famosa Semana de Arte Moderna, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos iniciar os nossos trabalhos. O que nós temos como questão cultural do Brasil, né, do Brasil republicano? Né? Primeira coisa, é na República que nós passamos a ter uma maior urbanização da população. Então as grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né, e algumas outras como Belo Horizonte e tal, começa-se, né, a tomar forma e a crescer. Então parte da população brasileira, parte significativa, principalmente uma parte da elite econômica brasileira, ela vai viver agora no meio urbano, então sai da área rural. Nós temos o famoso êxodo rural, só que aqui quando nós vamos para o campo da cultura, no primeiro momento a gente precisa entender que esse êxodo é daqueles que são elite na área rural. Então as pessoas tinham ali as suas fazendas, as suas produções de café, entre outras, né? Mas vinham viver na cidade. Então você passa a ter uma urbanização das cidades, as cidades passam a, de fato a ser um centro cultural na vida de nosso país, beleza? Mas da mesma forma que a elite vem para os grandes centros, né, é muito comum que a população mais pobre, a população sem recursos econômicos, também venham para os grandes centros atrás de possibilidades de sobrevivência, atrás de possibilidades de viver, né? Dentro dessa perspectiva, nos grandes centros urbanos começa a surgir então os famosos cortiços, né? E além dos cortiços, passa-se a ter o aumento, não surge aqui, mas passamos a ter um aumento significativo das comunidades. Hoje, atualmente, nós chamamos de comunidade, né? Mas pode-se falar favela também no seu campo histórico, beleza? Então você passa a ter ali um crescimento dos cortiços, das comunidades, das favelas, né? E esse crescimento desses cortiços da comunidade tem ali uma forte influência, né, negra, exatamente por conta ali do fim da escravidão, ainda no período imperial, né, muitos desses negros saem da área rural e vão para esses centros atrás ali de possibilidade de sobrevivência, beleza? Então você passa a ter ali também esses cortiços. O que isso significa é que culturalmente no campo artístico e cultural você passa a ter então duas linhas de raciocínio. Uma linha de raciocínio das elites econômicas, que entende a arte de uma determinada forma, e uma outra linha de raciocínio das comunidades mais pobres, que vão produzir uma arte focada ali na sua própria expressão artística, né, que vai ser uma cultura que podemos chamar então de cultura popular, tá? De cultura popular. Como é que isso se dá? Aí eu separei aqui alguns pontos para a gente entender. Primeiro ponto, a questão da música. Né? Algumas coisas no período republicano em nosso país chamam bastante atenção. Primeira coisa que chama bastante atenção é exatamente o samba, né? O samba toma forma em nossas comunidades, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né? O samba ele tem forte influência negra. Né? E aí ele tem ali, né, um pouquinho do seu histórico proveniente ali dos machixe, né, que vinham ali de uma elite branca, misturado com várias outras formas de culturas
de origem negra, e aí isso termina dando a origem ao que nós entendemos como samba hoje, né? Então eles se reuniam nas famosas, à época, casas da tia, e aí essas festas onde que eles se reuniam, tinham batuque, cantavam, né, as suas músicas, também ficou conhecido como samba. Então samba, nesse momento, ele é tanto o movimento artístico da música em si, mas também aquelas festas a qual tinha essas músicas propriamente dito, tá? Esses sambas, eles terminam levando no período de carnaval como a principal música sendo tocada já no período republicano, né, dos famosos cordões, né, que vai dar origem, os cordões, ali ao que hoje nós entendemos como desfile de carnaval. Então, um desfile de carnaval carioca, e depois vai passar para o resto do país, São Paulo e outros lugares, né, vem ali da perspectiva do samba nos cordões, nada mais é do que cordas que as pessoas seguravam, pessoas dentro dessas cordas andando ali com roupas, né, coloridas, com roupas que representavam alguma coisa, né, com fantasias, e aí isso gera, com o passar do tempo, nas disputas carnavalescas de quem tem um cordão melhor, quem é que tem um cordão mais bonito, gerando assim o que nós entendemos hoje como desfiles da escola de samba, beleza? Desfiles da escola de samba. Então os cordões eram muito parecido com o que hoje nós temos, por exemplo, no carnaval de rua na Bahia, por exemplo, com aquelas cordas que seguem os trio elétricos, só que a diferença é que não tinha nem trio elétrico e, obviamente, era o samba que conduzia e as pessoas já iam fantasiadas, e aí elas separavam em grupos, essas fantasias de um jeito, essas fantasias de outro, e aí vai gerando aqueles blocos, né, que nós temos nos desfiles de samba. Beleza? E aí vai profissionalizando a partir dali. Um outro elemento que termina crescendo fortemente no período republicano, principalmente com o rádio e com a televisão. Quando a gente fala no período republicano, não podemos esquecer que a televisão é um elemento extremamente importante nesse processo, né? Cresce ali no âmbito musical popular outros elementos da música popular brasileira, tá? Que nós vamos ter ali como esses elementos a Tropicália, né, proveniente ali de artistas de diversas regiões, mas principalmente da Bahia, né, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre outros, né, e também a Bossa Nova, né, que é um dos símbolos brasileiros fora do país. Então, uma das primeiras músicas brasileiras que são vendidas como músicas tipicamente brasileiras na Europa, em outros países como os Estados Unidos, é exatamente a Bossa Nova, né? A Bossa Nova foi muito vendida aí ao estrangeiro como uma música popular brasileira de qualidade, beleza? Ela foi vendida sim, e ela tem ali os seus detalhes, né, os seus ritmos, as suas origens específicas, com sim com alguma influência de outras formas de música, como o jazz, né, por exemplo, mas com características específicas de nosso país, beleza? Então você tem aí na música principalmente o samba, a tropicália e a bossa nova como características do Brasil. Nós tivemos influências estrangeiras que também gerou ali fortes ações em nosso país, mas não acredito que seja isso que o examinador quer. Por exemplo, a questão do rock nacional, que aí vai surgir ali Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? Também como forte influência, mas no primeiro momento com forte influência estrangeira, proveniente ali dos rocks dos anos 60 tal, né? Que também vai ter no Brasil essa influência, mas não é tipicamente nacional. Aí depois eles vão tomando uma característica abrasileirada, né? E alguns mudam até o seu perfil, como o próprio Roberto Carlos. Beleza? Fechou? Então, questões de música. Um outro aspecto importante quando nós falamos sobre a cultura da República é que essa República ela passa, então, principalmente pós as guerras, Primeira e Segunda Guerra, principalmente pós Segunda Guerra, né, ela passa a ter uma forte influência de perspectivas políticas que estão acontecendo na Europa, da mesma forma que nós vimos em aula anterior, que vai ter ali, dentro das suas características, por exemplo, o iluminismo, né, com forte influência, mas o que mais se destaca
dentro da perspectiva de influência no Brasil republicano, fazer exatamente o socialismo, o marxismo socialista, tá? Exatamente porque você vai ter muitos imigrantes europeus que vão vir aqui para o Brasil e esses irão trabalhar ali nas fábricas, nas indústrias, principalmente os que vão trabalhar na indústria. Os que vão para a área rural não interferem tanto, mas aqueles que vão trabalhar na indústria, eles passam a ter ali no seu discurso a famosa luta de classes entre burgueses e proletariados, que é uma perspectiva marxista-socialista, né? Essa perspectiva da luta de classes, ela termina tomando voz exatamente porque ela entra no mecanismo da produção jornalística cultural nacional. Então você passa a ter jornais impressos em nosso país, dando voz aos sindicatos, aqueles representantes desses europeus primordialmente, que trouxeram e trabalhavam nas suas respectivas indústrias, nas indústrias brasileiras, beleza? Então você passa também a cultura tendo uma influência política importante durante esse período republicano. Beleza, tá? Isso tudo é relevante. Mas quando nós falamos sobre cultura, arte, literatura, no período republicano, o que mais se cai em prova é exatamente a influência modernista no Brasil, né? Que vai começar fortemente pós Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, uma influência modernista. O que é essa influência modernista em nosso país? Primeira coisa, o Brasil, quando Dom Pedro assume então o reinado brasileiro, Dom Pedro I, e vem Dom Pedro II. Né? Dom Pedro II queria vender o Brasil primordialmente para a Europa como um país desenvolvido. Então ele trouxe muitos artistas europeus, principalmente franceses, nós vimos isso em aula anterior, né? Principalmente artistas franceses, para retratar um Brasil para a Europa com características europeias. Então, a arte que era vendida no Brasil e a arte que era da elite brasileira, né, era uma arte europeia, uma arte vinculada às demanhas europeias, né, que eram vinculadas ali a moldes de arte que podemos entender como arte formal, arte acadêmica, arte que tem ali traços específicos de uma produção, né, técnica, digamos assim, tá? Altamente técnica. Com o modernismo vem e ele questiona essa perspectiva da arte europeia. Essa que é a grande questão. Ele questiona, ele diz, o porquê que o Brasil precisa se render a uma arte europeia. Aqui nós não estamos querendo acabar com a influência da arte europeia, nada disso. A única coisa que o modernismo deseja é que haja uma aplicação de artes tipicamente brasileiras, arte de cultura nacional, sem excluir a arte europeia, não se deseja excluir a arte europeia, mas precisa-se dar um passo aonde que não pode ficar preso a moldes de uma cultura artística formal, tá? Mas sim aberto, aonde que pode escrachar, aonde que pode fazer paródia, aonde pode colocar características tipicamente brasileiras, aonde não há limites nessa produção com aspecto de moldes pré-estabelecidos. Então, a arte modernista, a influência modernista na República foi extremamente importante. Eu diria que foi essa influência modernista que, inclusive, dá base para o crescimento da própria cultura popular em nosso país, como o próprio samba, como a própria tropicália. Tá? O modernismo ele é a influência de todo esse processo. O grande centro ali da influência modernista, o grande boom, vai acontecer em 1922, tá? Que vai ser a famosíssima Semana de Arte Moderna. Tenho certeza que você já ouviu esse termo na escola, né? A Semana de Arte Moderna que vai acontecer em 22. Na Semana de Arte Moderna acontecem muitas coisas. Por exemplo, você tem mais de 100 obras apresentadas, né? Entre livros, entre música, entre apresentação, entre
escultura, entre pintura, né? Essas obras não tinham necessariamente a ideia de um rompimento da cultura europeia, mas queria apresentar uma perspectiva nova sobre o âmbito cultural, né? Essas 100 obras foram bastante elogiadas por alguns, mas foi bastante depreciada por outros, né? Se você pega ali das questões do modernismo, você tem autores brasileiros importantes que questionam o modernismo, como, por exemplo, o próprio Monteiro Lobato, que vai questionar fortemente o modernismo em nosso país. Tá? Então você tem, sim, brasileiros, principalmente artistas mais jovens, querendo aplicar esse modernismo fugindo da Europa, enquanto você tem outros artistas e outros campos brigando ali, questionando esse modernismo como se há uma arte em si ou não sobre ela. Então é sim uma quebra de paradigma. Tá? Essa Semana de Arte Moderna vai acontecer na cidade de São Paulo, certo? Apoiada ali pelo governador, por Washington Luiz, né, que futuramente termina ali se tornando alguém importante na política nacional, então ele apoia esse processo, né? O foco dessa semana era mostrar exatamente a riqueza cultural de nosso país, tá? Ela, como eu já afirmei, ela questionava os moldes formais e acadêmicos da arte, ela queria se distanciar do passado. O que é o passado? Essa distância do passado. Primeiro, a perspectiva europeia, se distanciar dela. Segundo, a perspectiva rural, bucólica rural. Afinal, como eu afirmei, nós estamos tendo uma urbanização da população. Então ele queria se afastar de uma arte rural, né, e colocar como elementos primordiais uma arte urbanizada, uma arte urbana, socialmente de cidades grandes em nosso país. Obviamente, São Paulo foi uma boa escolha, então, para isso. Tá? Entre esses autores, eu destaco aqui alguns, né? Pode-se destacar vários, né? Mas eu vou destacar alguns. A primeira é a Anita Malfatti, que vai ser uma pintora extremamente importante dentro do modernismo brasileiro, né? Uma pintora brasileira que estuda na Europa e vem trazer arte para cá, foi bastante questionada nos seus campos de pintura, mas é claramente a pioneira do modernismo no Brasil. Tá? Quando a gente fala primordialmente de pinturas, de arte. Tá? Então, Anita Malfatti vai ter esse aspecto. E dentro do campo literário, eu vou destacar o Mário de Andrade, né? E o Oswald de Andrade, que vão ser aqueles principais modernistas no Brasil que vão dar o início ao movimento modernista, convocando pessoas pós-Segunda Guerra Mundial, artistas jovens, pós-Primeira Guerra Mundial, ou melhor, pós-Primeira Guerra Mundial, para levar o modernismo para todo o Brasil. E, no mínimo, o trabalho do Mário de Andrade e do Oswald de Andrade foi gerar exatamente nada mais, nada menos do que a Semana de Arte Moderna. Então, o trabalho dele, conseguindo patrocínio da elite industrializada, urbana em nosso país, conseguindo um apoio político para conseguir a apresentação no estado de São Paulo. O trabalho deles e com, obviamente, entrando outras pessoas no seu grupo, apresenta-se o modernismo como um dos principais elementos da República Artística de nosso país, primordialmente do século XX. Beleza? Fechou? Amados meus, é isso quando a gente fala sobre cultura republicana em nosso país, que o examinador mais gosta, principalmente as questões do modernismo e da Semana de Arte Moderna. Beleza? Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.